Bom dia, na paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Obrigado por estar aí mais uma vez conosco, participando deste vídeo aula. Deus abençoe. Hoje estamos na lição 10 da nossa lição, o dia da expiação. Nosso texto áudio está em Levítico 16, versículo 3, onde nos diz: com isto Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. E nossa verdade aplicada diz: a confiança para entrar na presença de Deus, nos assegurada pelo sumo sacerdote Jesus, que apresentou a Deus um sacrifício perfeito. Então a confiança para entrar na presença de Deus nos é assegurada, tá? Ele realizou em nosso favor, dando a sua própria vida. Interessante essa liberdade que hoje podemos ter, essa confiança de entrar na presença de Deus, tá? Nós temos dificuldade nisto, e isso nos é apresentado claramente na lei, como o nosso estado pecaminoso nos dificulta estar confiantemente na presença de Deus. Mas agora, por causa do sacrifício de Jesus, podemos entrar tranquilos na presença de Deus. Os objetivos da lição são 3: mostrar a responsabilidade do sacerdote, demonstrar a exigência para poder entrar no lugar santíssimo e ensinar a grandeza da obra da redenção do homem. Texto de referência em Levíticos 16, versículo 16 ao 18. Por favor, leia aí, tá? Eu já parto para a introdução. O dia de expiação era considerado o maior de todos os dias no calendário judaico. E nesse dia o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, levando sangue para fazer sacrifício por si mesmo e pelo povo. Então, o dia de expiação, tá, é um momento especial em Israel, onde é realizado uma vez por ano, e não poderia, tá, isso era deixado bem claro, não poderia entrar sem o sangue do sacrifício. Vamos entender mais claramente no transcorrer da aula. Então nós temos 3 pontos. O primeiro ponto é a ordem de Deus para Arão. O segundo ponto é o sacerdote banhava a sua carne, tá? E o terceiro ponto é as vestes para entrar no santuário. Então vamos aqui já para o primeiro tópico, né? Entrando no lugar santíssimo. Deus, em sua perfeita sabedoria e sabendo que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, nos revela através das figuras dos sacrifícios do Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa amada de seu Filho Jesus. Então Deus, Ele tem seus propósitos, tá? E através de todas as figuras dos sacrifícios do Antigo Testamento, Ele nos mostra, tá, o que viria a se cumprir, tá? Qual era o plano que Ele tinha na pessoa, que se cumpriria através da pessoa de Jesus Cristo, tá? Isso nós vamos ver desde Gênesis, tá, até Apocalipse. Existe um plano sendo elaborado, existe um propósito, tá? E em tudo isto nos mostra realmente o amor de Deus, tá? Isso é muito importante entender, meu amado irmão ou irmã que está aí nos ouvindo. Deus não é pego de surpresa, tá? Isso tem que ser claro para nós. Deus nunca é pego de surpresa. Deus, Ele já antevê as situações, e Deus sempre está interessado em nos abençoar, em demonstrar o seu amor para conosco. E tudo isto, nesses sacrifícios, visa esse propósito. Primeiro ponto, a ordem de Deus para Arão. Deus orienta Arão através de Moisés que ele não poderia entrar no santuário em todo o tempo, para que não morresse. Era necessário que Arão fizesse um sacrifício para entrar no santuário. Olha, meu irmão, olha o que está dizendo. Não é a qualquer tempo, tá, que ele poderia entrar. Este sacrifício especificamente, tá, da expiação, era uma vez ao ano, tá? Havia um tempo determinado.
E se Arão não cumprisse o tempo determinado, havia risco de morte. Apesar do texto bíblico não nos relatar de nenhum sumo sacerdote ter morrido, tá? Mas Deus deixou claro, existe o risco de morte. Isso é importante, tirar aqui uma lição para nós. Tudo tem seu tempo determinado por Deus, tá? Então, respeitando os tempos, tá? Para cada situação, respeitando as liturgias que Deus nos disse, tá? As ordenanças, as orientações, tá? Que Deus nos disse, tá? Nós podemos também preservar, tá? A nossa vida, né? Arão tem que respeitar aquilo que Deus disse. E em todo esse ritual de Levíticos fica bem claro isto, e eu quero que fique claro para você que enquanto nós respeitamos aquilo que Deus disse, tá? Quando eu creio que Deus está falando sério, quando eu creio que Deus não é homem para que minta, quando eu creio que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, então eu creio em tudo que Ele disse, aí eu tenho a vida. Caso contrário, pode ser por mínimo detalhe, eu corro risco de morte. Então a observância, tá, da liturgia desse dia deveria ser seguida fielmente, tá? Assim também para nós devemos seguir fielmente a orientação geral de Deus na sua palavra. Então esse sacrifício era anual no dia 10 do 7º mês do calendário israelita, tá? Aqui nós temos duas figuras. Primeiro, nesse lado direito, nós estamos do lado direito do monitor, né? Você olhando de frente, temos primeiro o sacerdote, né? Oferecendo o seu sacrifício para depois entrar, tá? Na presença de Deus no lugar santo, tá? Então depois tem o lugar santíssimo, mas mesmo antes de entrar no lugar santo, ele já tinha que oferecer, tá? Um sacrifício. É o processo. Aliás, nós deixamos aqui outra figura, né? Onde diz que o sacerdote banhava a sua carne. Era necessário o sacerdote tomar um banho antes de vestir as roupas que oficiaria o ritual da expiação. Nós falamos já em outras lições esse ato, né? Uma piscina nós temos aí, né? É chamado Mar de Bronze, tá? O sacerdote ele tinha que tomar um banho literalmente, lavar-se, tá? Para depois vestir as roupas onde ele estaria oficiando, tá? Ou realizando o trabalho do sacrifício de expiação. Isso nos mostra a questão da santificação, tá? Diz o texto que sem a santificação ninguém verá, né, a Deus. Em Tito 3,5 nos é dado uma clareza melhor. Ele disse: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Veja, então aqui nos mostra claramente a necessidade, tá, da lavagem, ou seja, da regeneração. Eu não tenho condições de entrar na presença de Deus, tá? Se eu não for santificado, se eu não nascer de novo, tá? Então, ritualmente o sacerdote, passando pela água, está mostrando isso, que não há condições do homem entrar na presença de Deus sem antes ser purificado. Essa purificação externa demonstra o seu compromisso interno, demonstra que aquele sacerdote, tá, já nasceu de novo na presença de Deus para entrar, tá, sem medo de morrer. E uma coisa também em 1 Timóteo 1,19 nos coloca que conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitaram, fizeram naufrágio na fé. Olha só, o ato externo, tá, de lavar-se, né, ele demonstra mais o ato interno, tá, o fato de que aquele sacerdote deveria estar em boa consciência ou com uma boa consciência, tá, não haveria pecado nele, tá, é isso que é o simbolismo, tá.
Lavar-se na presença de Deus é eu estar com a consciência tranquila na presença de Deus. No 1.3 nos diz as vestes para entrar no santuário. Arão tinha que vestir roupas de linho para entrar no santuário. A túnica, cerolas, um cinto e uma mitra, que eram vestes santas. O sumo sacerdote tirava suas vestes suntuosas e vestia-se de roupas de linho. Perceba aqui que para cada situação existe um tipo de roupa. Veja aqui, tá? Nós colocamos o desenho. Então, desse lado aqui, do lado direito, está quando o sacerdote já tinha tomado o banho, já tinha oferecido o seu sacrifício e agora entra na presença de Deus com suas roupas sacerdotais. Mas para entrar no lugar santíssimo, tá? Que era o próximo, próxima parte do santuário, tá? Que está dividido por uma cortina, né? Para ele entrar no lugar santíssimo, ele tinha que colocar outra veste. Deus, ele coloca bem claro, tá? As situações. Cada situação exige um formato, uma forma de comportamento, uma forma de se apresentar na presença de Deus. Então, nessa segunda situação, ele se veste todo de branco, tá? Linho fino branco, tá? Aqui nós temos algum simbolismo, né? A roupa branca se destinava a simbolizar a pureza e a santidade que as cerimônias do dia apontavam. Lembra que nós já falamos da água? Ele tinha que tomar banho, tá? É pureza, né? Ele tem que oferecer um sacrifício, também significa pureza. E agora ele vai entrar no Santíssimo. Roupa branca simboliza pureza e santidade, tá? Todos os atos estão mostrando isso. Era especialmente necessário para ser recebido na pessoa do sumo sacerdote, tá? Isso deve ficar claro para você, meu irmão, tá? Nós entendemos, né, pelas escrituras, tá? Aí nós colocamos vários textos dentro de Ezequiel como Daniel, tá? Que nas visões de Ezequiel e Daniel, os anjos de Deus estão vestidos de linho branco. Então o linho, biblicamente, nos demonstra pureza, santidade. Assim também a esposa do Cordeiro, no livro de Apocalipse, foi concedido a ela que ela deveria ser arrumada em linho fino e branco, porque a roupa de linho, né, fino, é a justiça dos santos, tá? Olha só, isso no Apocalipse 19 e Apocalipse 3 nos mostra claramente, tá? O linho fino, tá? Demonstra a justiça, tá? A santidade, tá? Lembrando aqui, fazendo uma observação, que justiça e santidade é diferente. Justiça é um ato declarado por Deus, tá? Deus nos declara justos, enquanto a santificação é um processo que vem se realizando, tá? Após, né, o momento da regeneração. Aqui o simbolismo então das roupas sagradas, como indicação de santidade e pureza, é fortalecido com o comando de que Arão deve lavar sua carne em água e somente assim colocá-lo. Amém? Deu para pegar isso, meu irmão? Tá? A roupa branca, tá? Está simbolizando a pureza. Agora nós vamos para o tópico 2, a expiação do santuário. Nós temos a expiação pela sua casa, a expiação pelo povo e a expiação pelo santuário. A expiação geral do santuário, tá? Vamos ver. Arão entra no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. A expiação demonstra o seu reconhecimento do seu estado pecaminoso. É importante, tá? O ato de oferecer um sacrifício de expiação, nós já estudamos essas lições anteriormente, demonstra, tá? Que aquele sacerdote está dizendo: eu preciso, tá? Que haja a morte de um substituto, porque o meu pecado gera morte.
eu sou pecador e o meu pecado gera morte, eu deveria morrer, mas está sendo morto um outro ser vivo. E também quando nos mostra o holocausto, tá? O holocausto que era queimado totalmente, você deve lembrar disso, já indica a consagração plena. Então o primeiro passo é expiação, tá? Me mostra que eu reconheço meu estado pecaminoso, tá? Aí eu nasço de novo, mediante o crer de que Deus providenciará um substituto para morrer em meu lugar. E o holocausto já é um próximo passo que me mostra a consagração plena agora da minha vida, ou seja, o processo, tá, da santificação. É demonstrado claramente aqui então que eu deveria ter um compromisso agora, tá, de vigiar, de manter a minha vida em consagração. Lembra do sacrifício do holocausto que nós já falamos, na outra ocasião? Então o sacerdote tinha que fazer de tudo para que todo esse sacrifício fosse queimado até ser reduzido a cinzas, tá? Todo o holocausto. Então esse é o sacrifício do holocausto, consagração plena, total. Vamos 2.1, a expiação pela sua casa. Arão realiza o sacrifício por si e pela sua casa. Todo esse ritual era essencial que fosse realizado, pois qualquer desvio, tá? Por qualquer desvio viria a morte sobre o oficiante. O ensino bíblico exige que obedeçamos ao que diz a palavra de Deus para nossa segurança e bênção para nossa família e para a bênção também da nossa família. Aqui nos mostra o sacerdote, o patriarca, o pai, tendo autoridade para abençoar a sua família. Ele faz o sacrifício, tá? Isso é bem claro nas escrituras. Os pais, tá? O líder da casa, tá? O pai, ele tem autoridade para intercessão, autoridade para abençoar, seja a esposa, seja os filhos, tá? Ele dado a ele, tá? Ele é outorgado esta autoridade. E Arão faz isto, oferece um sacrifício por si e pela sua casa. No 2.2 diz a expiação pelo povo. Também, tá? Agora o sumo sacerdote vai oferecer um sacrifício pelo povo, sacrifício de expiação. Nesta situação é apresentado 2 bodes, tá? Um era morto, era chamado bode da expiação, e o outro bode, tá? Era chamado bode emissário, tá? São 2 bodes. Tanto o bode que foi sacrificado quanto o bode que servia como emissário ou removedor de pecados tipificavam a Cristo, tá? Os 2 bodes mostram quem é Jesus, tá? É colocado 2 bodes porque só um bode não tem a capacidade de se mostrar o que Deus está querendo ensinar ao seu povo. Vamos lá. Jesus foi a expiação por nossos pecados e morreu em nosso lugar. Então o bode expiatório, tá? Com licença. O bode expiatório nos mostra justamente isto: Jesus morrendo em nosso lugar, ou seja, a gravidade do nosso pecado. O meu pecado ofende Deus tanto que exige morte. Só que ao mesmo tempo este sacrifício, tá? Essa expiação, tá? Deus se propõe a me libertar. Então na expiação mostra a gravidade do meu pecado. O meu pecado gera a morte de um substituto, e Jesus foi nosso substituto por morrer em nosso lugar. Agora no segundo caso, tá? Do bode emissário, nos mostra o quê? Que Jesus nos livra também a nossa consciência da presença da condenação que o pecado trazia. Veja, o primeiro bode é morto, demonstrando a gravidade do meu pecado. O segundo bode, que era o emissário, que era levado por uma pessoa indicada, tá? Aquele bode era levado para fora do arraial, era levado longe, tá? Ao deserto.
tá? Ele desaparecia. Tá? Então, nesta segunda situação, o bode vivo nos está mostrando como Deus livra também a nossa consciência. Veja, então o bode saiu, levando-lhe todas as suas iniquidades, diz o texto. Então Deus tem uma didática muito linda para impactar a mente da nação, deixando claro um senso alegre de libertação total da carga do pecado, tá? O segundo símbolo do bode desaparecendo usado. Agora imagina você, se você fosse judeu, tá? Você está presente nesta situação e o sacerdote sacrifica o bode, mostrando, tá, o nosso pecado, como é terrível, como é ofensivo e como provoca a morte. Mas também quando esse bode emissário é levado para fora, tá? Imagina você vendo então aquele bode está sendo levado distante de você, tá? É uma figura, bem claro para o povo daquela época, vendo aquele bode se distanciando deles e Deus mostrando: gente, agora o pecado já foi expiado, tenha a consciência tranquila, tá? Não somente o pecado é demonstrado que está sendo colocado em juízo, tá? Não somente o pecado foi castigado, mas a consciência agora deve ficar tranquila. E Deus está mostrando isso no bode emissário, levando ele, distanciando ele do povo e mostrando que nós devemos descansar. Romanos 8:1, o apóstolo Paulo disse em Romanos que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aceitou Jesus, está livre do poder do pecado. O nosso coração não nos condena mais, porque entendemos o amor de Deus, como Deus mandou Jesus para morrer em nosso lugar. 2.3, expiação pelo santuário. Era também necessário fazer expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel. Embora o povo não tenha entrado neste lugar, tá? Seus pecados entraram ali e prejudicaram os efeitos da mediação do sumo sacerdote em seu favor, se Deus não tivesse sido reconciliado com eles, tá? Então, no santuário, né, entrava o sacerdote, mas ele levava assim todos os sacrifícios, né? Então o santuário também tem que ser purificado. Aqui nos mostra como o pecado, tá? Ele afeta todo o sistema, tá, no qual vivemos, como o pecado afeta todo o ambiente em que vivemos. Você deve lembrar claramente que quando Adão e Eva pecaram, né, o pecado não somente afetou a Eva ou somente a Adão, né? Quando vemos que o pecado entra no mundo, Eva, né, sofreu uma consequência, né? Aliás, trouxe consequências para nós. Adão também, o pecado de Adão trouxe consequências para nós, tá? A dor, tá, é multiplicada na vida das pessoas, né? Visto que Adão e Eva eram pessoas normais, tá? É bem lógico que eles se tropeçassem em alguma árvore ou batessem em alguma coisa e sentiriam dor, mas agora a dor se torna mais sensível, tá? Também o sacrifício, agora aliás, o trabalho se torna sacrificoso, né? Adão, ele vai ter que trabalhar e a terra é afetada pelo seu pecado, a terra começa a dar agora espinhos e abrolhos. Os animais se voltam contra o homem, antes que havia harmonia, os animais com o homem. Então o que estamos dizendo? O pecado afeta todo o ambiente, tá? A expiação pelo santuário nos mostra isso. Havia necessidade, inclusive, que o ambiente fosse purificado, tá? Então tenhamos cuidado. O pecado, ele não afeta só você que peca. O pecado afeta também as pessoas que estão em volta de você, o ambiente em que você está, todo o sistema é prejudicado pelo pecado. Vamos ver agora no ponto 3, o holocausto após a expiação. Primeiro ponto, as vestes depois do sacrifício. Segundo, o homem que levou o bode emissário. E terceiro, um estatuto perpétuo.
Primeiro holocausto após a expiação. Disse o texto: e banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes, então sairá e preparará o seu holocausto, o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Então, agora nesse próximo passo, tá? De novo o sacerdote banha a sua carne, olha só, simbolizando de novo a santificação, e depois de novo o holocausto, ou seja, a consagração. Tá? Aqui é uma reafirmação, já tinha sido feito isso anteriormente, agora, tá? Para entrar no lugar santíssimo é feito de novo esse processo, lavar-se, holocausto, tá? Sempre se deixa claro a ênfase sobre a santificação, tá? E o compromisso total, a consagração total deste homem para com Deus. As vestes depois do sacrifício. Após a realização de toda a liturgia referente ao ritual de expiação, o sumo sacerdote se banhava e tornava a vestir os seus vestidos magnificentes. Cada parte do processo do culto deveria ser seguido conforme o Senhor falara. Então, nós já deixamos antes claro, e aqui está enfatizando, tá? Tudo tinha que ser feito conforme o Senhor manda. Talvez alguém poderia contestar e dizer: mas já tomei banho agora há pouco, já foi feito um sacrifício de holocausto agora há pouco. Não, de novo, o processo é contínuo, tá? Aqui é demonstrado claro que tem que ser enfatizado: o pecado gera morte e eu preciso estar em processo contínuo de santificação e ter compromisso contínuo com aquilo que o Senhor disse. 3.2. O homem que levou o bode emissário. Aquele que levava o bode emissário, tá? Que era diferente do bode expiatório, lembra? Tá? Se tornava cerimonialmente impuro por levar o animal para o deserto, tá? Este bode emissário eu já expliquei, né? Nós tínhamos dois bodes, né? Bode emissário e bode expiatório, tá? O bode emissário, né? Ele é levado para fora do arraial, e este homem, tá? Por levar esse bode, se torna impuro. Então tal homem deveria lavar os seus vestidos e banhar a sua carne para voltar a entrar no arraial. Existe alguma tradição que diz que após o cativeiro, também mais para frente, os fariseus, né, os saduceus, tá, eles colocam mais um ritual da pessoa ficar numa casa separada para entrar outro dia, tá? Mas isso não está na Bíblia, existe essa tradição colocada depois. Mas o que Deus exige é que o homem tenha consciência, tá? Se está num estado, ou se ele participa de algo, tá? Dentro desse processo cerimonial, ele está impuro, tem que lavar as suas vestes. Sempre exigido, deixado claro, a santificação. Um estatuto perpétuo. E isto vos será por estatuto perpétuo: no 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhum trabalho fareis. Levítico 16, 29. Quando Deus disse um estatuto perpétuo, veja, o que está sendo colocado como estatuto perpétuo? Deus estabelece que esta cerimônia, tá? A cerimônia de expiação, como um estatuto perpétuo, para que o israelita tivesse sempre o quê? Consciência do pecado. Todo ano, tá? É sacrificado um animal. Esse sacrifício de expiação deve deixar claro ao israelita, deve deixar claro àquelas pessoas o pecado, tá? O pecado afeta o meu relacionamento com Deus. Isso tinha que deixar claro. O meu pecado gera morte, o meu pecado gera separação entre eu e Deus. E este pecado, tá? Ele traz consequências não somente, tá, a minha pessoa, mas todo o ambiente em que vivo, a todas as pessoas com quem eu convivo, a sociedade onde eu vivo, tá?
Por isso que é colocado isso toda época, tá? Uma vez ao ano o sacrifício de expiação tem que ser feito. E nisso diz: afligireis as vossas almas. Esse afligir, tá, é complementado em outros contextos paralelos, tá, sobre o jejum, né? A pessoa tinha que jejuar, tinha que rasgar a sua alma, e era o momento onde eles deveriam parar. Nenhum trabalho fareis, tá? É o momento de meditação, tá? A pessoa tem que pensar: como o meu pecado está trazendo problemas na sociedade na qual eu estou, como o pecado está trazendo problemas para a minha vida, quais os resultados das minhas atitudes pecaminosas, tá? E isto afetava realmente, tá, o comportamento do ser humano. Se eu medito, tá, na minha condição espiritual, ou seja, eu repenso os meus conceitos que eu tenho sobre mim mesmo, sobre o meu estado espiritual, isso vai trazer um arrependimento, tá? Vai trazer uma mudança de caráter, mudança de comportamento. E este é o objetivo. Por isso o Senhor disse: é um estatuto perpétuo. Meu amado irmão, minha irmã, tá? Nós hoje não oferecemos sacrifícios, né, de animais, tá? Mas lembramos que nós temos algo que Jesus disse, tá, que devemos fazer em memória dele: a Santa Ceia. Na Santa Ceia nós lembramos como, tá, o nosso pecado gerou a morte de Jesus Cristo, o nosso substituto. Então, na Santa Ceia nós vemos também como, tá, Jesus levou sobre si os nossos pecados, e por amor a nós, tá, ele morre para que nós tenhamos hoje liberdade, uma consciência tranquila de entrarmos na presença de Deus e sermos chamados de filhos, tá? Somos chamados filhos de Deus, irmão de Jesus Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Agora nós temos liberdade de entrar, tá? Então toda a Santa Ceia nos lembramos disto, não podemos esquecer. O nosso pecado é ofensivo a Deus e traz consequências gravíssimas. Que isto nos leve, esta lição nos leve a ter maior compromisso com Deus. Bom, concluindo, mostramos como era grande a responsabilidade do sacerdote, tá? O sacerdote, o ministro, tem por exigência mostrar isso, mostrar ao povo, tá, essa questão da gravidade do pecado e a necessidade de um substituto, e como Deus providenciou esse substituto. Nós demonstramos a exigência para poder entrar no lugar santíssimo, tá? Santificação, né? Compromisso, tá? Esse Deus é exigente. E ensinamos a grandeza da obra da redenção do homem. Ou seja, em Cristo nós hoje podemos nos regocijarmos, podemos entrar na presença de Deus com consciência pura e chamar Ele de papai, entrar com liberdade, porque a salvação foi feita. Nós estamos hoje em um novo estágio de vida. Jesus morreu por nós, temos a posição de filhos e estamos assentados à destra de Deus Pai em Cristo Jesus nas regiões celestiais, conforme Paulo aos Efésios nos diz no capítulo 2, versículo 6. Meu amado, Deus te abençoe. Uma boa escola dominical nesse domingo para você. Faça bom uso, compartilhe este vídeo aula, deixe seu like, lembre, tá? Dá sua curtida aí, e você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que você possa receber a notificação que já saiu o vídeo, ok? Deus te abençoe, muito obrigado, até a próxima semana, assim Deus permitir. Obrigado.